Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Paramos no artigo 37, seção 2, da Comissão de Jurisprudência. Artigo 37. A Comissão de Jurisprudência é composta de 5 membros efetivos e um suplente, sendo presidida por seu membro mais antigo. Parágrafo único. A Comissão de Jurisprudência terá um representante de cada Câmara especializada. Artigo 38. Compete à Comissão de Jurisprudência propor e se manifestar sobre proposta de edição, revisão e cancelamento de súmula, observado o disposto nos artigos 331, 334 e 335. Parágrafo único. A Comissão de Jurisprudência auxiliará o Tribunal nos assuntos relacionados à sua competência. Seção 3. Da Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório. Artigo 39. A Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório é composta por 3 membros efetivos, dentre os quais o corregedor que a presidirá, bem como por um suplente. Artigo 40. Compete à Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório o exame das condições pessoais e do desempenho do juiz de direito substituto durante os 2 primeiros anos de exercício do cargo. Título 3. Do presidente do tribunal, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da Justiça. Artigo 41. O presidente do tribunal, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça terão mandato de 2 anos e tomarão posse no primeiro dia útil seguinte a 21 de abril. Parágrafo único. Ao tomarem posse, prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, as leis e as decisões da Justiça. Artigo 42. Se ocorrer vacância dos cargos de presidente do tribunal, de primeiro vice-presidente, de segundo vice-presidente ou de corregedor da Justiça, realizar-se-á nova eleição, salvo se faltarem menos de 6 meses para o término do mandato, caso em que a presidência do tribunal será exercida pelo primeiro vice-presidente e a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência ou a Corregedoria da Justiça, pelos demais membros, observada a ordem decrescente de antiguidade. Artigo 43. São atribuições do presidente do tribunal: inciso 1. Representar o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos territórios nas suas relações com os outros poderes e autoridades. Inciso 2. Administrar e dirigir os trabalhos do tribunal, presidir as sessões do Tribunal Pleno, do Conselho Especial e do Conselho da Magistratura, bem como as sessões solenes e as especiais, cumprindo e fazendo cumprir este regimento. Inciso 3. Promover a execução das penas quando a condenação houver sido imposta em ação de competência originária do tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios. Inciso 4. Determinar a suspensão dos serviços judiciários na ocorrência de motivo relevante. Inciso 5. Elaborar as escalas de plantão judicial do Conselho da Magistratura e de plantão semanal da segunda instância. Inciso 6. Requisitar as verbas necessárias ao pagamento de precatórios pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Inciso 7. Velar pela regularidade e pela exatidão das publicações das estatísticas mensais relativas aos trabalhos judiciários do Tribunal. Inciso 8. Designar desembargador para substituição de membro do Conselho Especial por ocasião de férias, afastamentos e impedimentos, observados os critérios estabelecidos neste regimento. Inciso 9. Designar desembargador para a composição de quórum de outro órgão julgador nas hipóteses previstas neste regimento. Inciso 10. Solicitar ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, lista sextupla para o início dos procedimentos referentes ao preenchimento das vagas correspondentes ao 5º Constitucional. Inciso 11. Decidir
Alínea A. O pedido de suspensão de execução de medida liminar ou de sentença em mandado de segurança. Alínea B. O pedido de avocação de processos. Alínea C. A admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção. Alínea D. Pedido de concessão de efetivo suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial na hipótese do artigo 1029, parágrafo 5, inciso 3 do Código de Processo Civil. Alínea E. O pedido a que se refere o artigo 1036, parágrafo 2 do Código de Processo Civil. Inciso 12. Decidir e ordenar o sequestro previsto no artigo 100, parágrafo 2 da Constituição da República. Inciso 13. Outorgar delegação para o exercício da atividade notorial e de registro, bem como extingui-la nos casos previstos em lei, declarando vago respectivo serviço. Inciso 14. Exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este regimento. Artigo 44. São atribuições do primeiro vice-presidente. Inciso 1. Substituir o presidente do tribunal em suas férias, afastamentos, ausências ou impedimentos eventuais. Inciso 2. Supervisionar e regulamentar a autuação dos feitos e dos expedientes judiciais protocolizados na Secretaria do Tribunal, dirimindo as dúvidas suscitadas. Inciso 3. Homologar o relatório de distribuição dos feitos de competência do Tribunal, admitida a assinatura digital ou pessoal nos casos de manifesta urgência ou de impossibilidade de realização na distribuição por meio eletrônico. Inciso 4. Regulamentar a distribuição no segundo grau de jurisdição. Inciso 5. Exercer atribuições do presidente do tribunal previstas em lei ou neste regimento que lhe forem delegadas. Inciso 6. Exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este regimento. Parágrafo único. A delegação de competência prevista no inciso 5 far-se-á por ato conjunto do presidente do tribunal e do primeiro vice-presidente. Artigo 45. São atribuições do segundo vice-presidente. Inciso 1. Substituir o presidente do tribunal em suas férias, afastamentos, ausências ou impedimentos eventuais, caso o primeiro vice-presidente esteja impossibilitado de fazê-lo. Inciso 2. Exercer a função de coordenador geral do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, bem como designar magistrados para a coordenação dos respectivos centros judiciários. Inciso 3. Exercer atribuições do presidente do tribunal previstas em lei ou neste regimento que lhe forem delegadas. Inciso 4. Exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este regimento. Parágrafo único. A delegação de competência prevista no inciso 3 far-se-á por ato conjunto do presidente do tribunal e do segundo vice-presidente. Artigo 46. Não se transmitirá à presidência do tribunal quando o afastamento do titular em missão oficial fora do Distrito Federal ocorrer por período inferior a 15 dias, devendo o primeiro vice-presidente praticar os atos manifestamente urgentes. Parágrafo único. A transmissão da presidência far-se-á mediante ofício. Artigo 47. São atribuições do Corregedor da Justiça, inciso 1, fiscalizar, normatizar e exercer o poder disciplinar relativo aos serviços judiciários de primeiro grau de jurisdição e extrajudiciais. Inciso 2. Realizar inspeções e correições nos serviços judiciários de primeiro grau de jurisdição e extrajudiciais. Inciso 3. Regulamentar a distribuição no primeiro grau de jurisdição. Inciso 4. Exercer a função de coordenador geral do sistema dos juizados especiais do Distrito Federal, indicando ao Conselho Especial magistrados para integrar a respectiva coordenação. Inciso 5. Presidir inquérito destinado à apuração de infração penal praticada por juiz. Inciso 6. Elaborar a escala mensal dos juízes de direitos substitutos para os plantões judiciais de primeiro grau. Inciso 7. Exercer as funções
que lhes forem delegadas pelo Conselho Especial. Título 4. Dos desembargadores. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 48. Os desembargadores tomarão posse diante do Tribunal Pleno ou do presidente do Tribunal e prestarão um compromisso solene de bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis, distribuindo justiça e pugnando sempre pelo prestígio e pela autoridade do cargo. Parágrafo 1. Realizando-se a posse perante o presidente do tribunal, o compromisso poderá ser prestado por meio de procurador com poderes especiais. Parágrafo 2. Do ato de posse lavrar-se-á termo em livro especial subscrito pelo presidente do tribunal, pelo empossado e pelo secretário-geral do tribunal. Parágrafo 3. Ao ser empossado como desembargador, o juiz titular ou suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal terá por encerrado o seu mandato na Justiça Eleitoral. Artigo 49. Os desembargadores têm as prerrogativas, as garantias, os direitos e os deveres inerentes ao exercício da magistratura e receberão o tratamento de excelência, conservado o título e as honras correspondentes, ainda que aposentados. Artigo 50. Determina-se a antiguidade no tribunal. Inciso 1. Pela data da posse. Inciso 2. Em caso de posse coletiva, pela ordem de colocação anterior na classe em que se deu a promoção. Inciso 3. Pelo tempo de serviço como magistrado. Inciso 4. Pela idade. Artigo 51. É facultada aos desembargadores a transferência de uma turma para outra, na qual seja vaga antes da posse de novo desembargador ou, no caso de permuta, se houver mais de um pedido, terá preferência o desembargador mais antigo. Capítulo 2. Das férias, dos afastamentos e das substituições. Artigo 52. Os desembargadores gozarão férias individuais na forma disciplinada pelo tribunal. Artigo 53. O desembargador em férias ou em gozo de licença poderá participar das sessões administrativas. Artigo 54. O desembargador que se ausentar, ainda que por motivo de férias, poderá proferir decisões nos processos em que, antes das férias ou do afastamento, haja lançado visto como relator ou revisor, salvo na hipótese de licença, se houver contraindicação médica. Artigo 55. O desembargador que se ausentar, ainda que por motivo de férias, e que houver pedido vista antes do afastamento, poderá comparecer e proferir decisões nos respectivos processos, salvo na hipótese de licença, se houver contraindicação médica. Artigo 56. O comparecimento de desembargador nas hipóteses previstas nos artigos 54 e 55 não acarretará compensação quanto ao período de férias ou de afastamento. Artigo 57. O presidente do tribunal será substituído pelo primeiro vice-presidente e, na impossibilidade deste, pelo segundo vice-presidente. O primeiro vice-presidente será substituído pelo segundo vice-presidente. O segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça serão substituídos pelos demais desembargadores, observada a ordem decrescente de antiguidade, a partir do substituído, excluídos os desembargadores que integram o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Parágrafo 1. Quando a substituição for por período igual ou inferior a 30 dias, o substituto acumulará as funções próprias de seu cargo. Parágrafo 2. Em caso de afastamento superior a 30 dias, não serão distribuídos processos aos substitutos e será observado o disposto no artigo 60. Artigo 58. Os presidentes das câmaras ou das turmas serão substituídos nas férias, nos afastamentos ou nos impedimentos pelos demais membros, observada a ordem decrescente de antiguidade no órgão. Artigo 59.
Em caso de impedimento ou de suspeição, a substituição caberá ao desembargador do mesmo órgão. Parágrafo 1. Não sendo possível a substituição na forma do caput, o presidente da turma ou da Câmara solicitará ao presidente do tribunal a convocação de desembargador de outro órgão, preferencialmente da mesma especialidade, obedecida à ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo 2. Será observado o disposto no parágrafo 1, na hipótese de convocação necessária para a complementação do quórum nas turmas e câmaras especializadas. Artigo 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30 dias e de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau, localizado na respectiva turma, ou, não sendo possível, mediante designação do presidente do tribunal. Parágrafo único. Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do substituto poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído. Artigo 61. A convocação de juiz de direito para substituição de desembargador ou de juiz de direito substituto de segundo grau terá caráter excepcional e somente ocorrerá, inciso 1, quando a necessidade de substituição ou auxílio superar o número de juízes de direito substitutos de segundo grau em exercício. Inciso 2. Na hipótese de afastamento de juiz substituto de segundo grau por período superior a 30 dias ou, inciso 3, em face de situação extraordinária a critério do Conselho Especial. Parágrafo único. Também, em caráter excepcional, poderão ser convocados juízes de direito para auxílio aos órgãos julgadores, aos desembargadores ou aos juízes de direito substitutos de segundo grau. Artigo 62. A convocação de juiz de direito será realizada por votação favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial. Em caso de urgência, a convocação será feita ad referendum pelo presidente do tribunal. Parágrafo 1. A convocação far-se-á na ordem decrescente de antiguidade e observará critérios objetivos que assegurem a impessoalidade da escolha, excluindo-se os juízes de direito que estejam no exercício de, inciso 1, jurisdição eleitoral de primeiro grau, inciso 2, auxílio à presidência, às vice-presidências ou à corregedoria de justiça, inciso 3, da diretoria de fórum, inciso 4, jurisdição em turma recursal dos juizados especiais, inciso 5, titularidade de vara da infância e da juventude, inciso 6, coordenação de juizados especiais. Parágrafo 2. Não será convocado o juiz de direito, inciso 1, que esteja respondendo a processo disciplinar ou tenha recebido pena disciplinar nos últimos 12 meses, contados do retorno ao exercício das atividades. Inciso 2. Que apresente produtividade sensivelmente inferior à média registrada nos juízos de igual natureza, salvo motivo justificado. Inciso 3. Que retenha, injustificadamente, autos além do prazo legal. Parágrafo 3. O juiz de direito convocado utilizará a assessoria do substituído ou a estrutura de apoio disponibilizada pela presidência. Parágrafo 4. O juiz de direito convocado ficará vinculado aos processos em que tiver lançado relatório ou pedido inclusão em pauta de julgamento. Artigo 63. O desembargador comunicará oficialmente à presidência do tribunal em 24 horas seu afastamento para regularização da distribuição de processos. Capítulo 3. Dos juízes substitutos de segundo grau. Artigo 64. Os juízes de direito substitutos de segundo grau integram classe especial da magistratura de primeiro grau e exercerão atividade exclusivamente jurisdicional no auxílio aos órgãos de segundo grau e na substituição de desembargadores. Parágrafo 1. Nos atos, andamentos e registros concernentes à atividade judicial,
Os juízes de direito substitutos de segundo grau serão identificados como desembargadores. Parágrafo 2. No acesso ao Tribunal de Justiça, não haverá distinção para fins de antiguidade ou merecimento entre juízes de direito substitutos de segundo grau, juízes de turmas recursais e juízes de direito. Parágrafo 3. Os juízes de direito substitutos de segundo grau tomarão posse perante o presidente do tribunal. Parágrafo 4. No exercício da atividade jurisdicional, nas turmas e câmaras, aplicam-se aos juízes de direito substitutos de segundo grau as normas relativas aos desembargadores, salvo as restrições previstas neste regimento. Artigo 65. Os juízes de direito substitutos de segundo grau serão localizados nas turmas e câmaras especializadas. Parágrafo 1. Os juízes de direito substitutos de segundo grau funcionarão como relator, revisor ou vogal. Parágrafo 2. Os juízes de direito substitutos de segundo grau ficarão vinculados como relator ou revisor aos processos que lhe forem distribuídos, independentemente de remoção, permuta ou acesso ao cargo de desembargador. Parágrafo 3. Ato do presidente do tribunal designará o juiz de direito substituto de segundo grau para auxílio ou substituição. Parágrafo 4. No desempenho de auxílio ou de substituição, os juízes de direito substitutos de segundo grau receberão a diferença de remuneração referente ao cargo de desembargador. Artigo 66. Aplicam-se aos juízes de direito substitutos de segundo grau as normas referentes à localização, férias, permuta e transferência dos desembargadores. Parte 2ª. Dos serviços e do processo judicial. Título 1. Das disposições gerais. Capítulo 1. Do registro e da classificação dos feitos. Artigo 67. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada. Parágrafo 1. A Secretaria Judiciária ordenará os autos protocolizados e promoverá sua imediata distribuição. Parágrafo 2. Os serviços de protocolo descentralizados do primeiro grau de jurisdição poderão, mediante ato próprio, ser integrados ao protocolo do tribunal. Artigo 68. O registro obedecerá à numeração única de processos no âmbito do Poder Judiciário, observada a ordem de recebimento, ressalvados os feitos em que haja pedido de liminar ou que exijam urgência, os quais terão preferência na autuação, considerando-se para a distribuição as classes processuais que serão definidas por ato do tribunal. Parágrafo 1. Será registrado como processo penal, após o recebimento da denúncia ou da queixa, o inquérito policial ou qualquer notícia de crime cuja julgamento seja de competência originária do tribunal, obedecendo-se ao disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2. Não altera a classe nem acarreta distribuição a superveniência de agravo interno, arguição de inconstitucionalidade, avocatória, embargos de declaração, habilitação incidente, incidente de falsidade, medidas cautelares, processo de execução, restauração de autos, recursos para as instâncias superiores ou outros pedidos incidentes ou acessórios. Parágrafo 3. Far-se-á a anotação na capa dos autos quando: inciso 1. Ocorrerem pedidos incidentes. Inciso 2. Houver interposição de recursos. Inciso 3. Estiver preso o réu. Inciso 4. For o caso de preferências legais e metas do Poder Judiciário. Inciso 5. Correr o processo em segredo de justiça. Inciso 6. For determinada pelo relator a certificação de impedimento ou de suspeição de desembargador. Capítulo 2. Do preparo e da deserção. Artigo 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal, inciso 1, a ação rescisória, inciso 2, a reclamação,
Inciso 3. A ação penal privada originária. Inciso 4. O agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau. Inciso 5. O mandado de segurança. Inciso 6. A medida cautelar. Inciso 7. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inciso 8. Os recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Supremo Tribunal de Justiça. Artigo 70. São isentos de preparo os recursos e as ações, inciso 1, intentados pela Fazenda Pública ou pelo Ministério Público, inciso 2, em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Artigo 71. Compete ao presidente do tribunal, nos recursos dirigidos às instâncias superiores e aos relatores nos processos de competência originária e nos recursos em geral, decidir os pedidos de assistência judiciária gratuita. Parágrafo 1. Em caso de indeferimento, será fixado o prazo para recolhimento do preparo. Parágrafo 2. No caso de competência recursal, prevalecerá a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Artigo 72. Serão cobrados emolumentos pelo fornecimento de certidões de quaisquer documentos e de cópias por qualquer meio de reprodução, autenticadas ou não, ressalvadas as isenções legais. Parágrafo 1. A cobrança será feita de acordo com a tabela do regimento de custas, das serventias judiciais e dos serviços notoriais e de registro. Parágrafo 2. Os valores e as guias para o recolhimento das custas judiciais de segunda instância ficarão a cargo da Secretaria de Apoio Judiciária da Corregedoria e estarão disponíveis na página eletrônica do Tribunal aos interessados para consulta e emissão. Parágrafo 3. O recolhimento será feito em instituição financeira oficial autorizada pelo Tribunal e os comprovantes respectivos deverão ser juntados aos autos. Parágrafo 4. A expedição de alvará de soltura ou de salvo-conduto não será cobrada. Artigo 73. Compete ao presidente do Tribunal, nos recursos dirigidos às instâncias superiores e aos relatores, nas ações de competência originária do Tribunal, decretar a deserção. Parágrafo único. Preclusa a decisão, os autos serão arquivados ou devolvidos ao juízo de origem, independentemente de despacho. Artigo 74. Decorridos 30 dias da intimação e não realizado o pagamento do preparo, as petições relativas a processos de competência originária do Tribunal serão devolvidas ou arquivadas.